O que há de verdade na história de que a Amazon pode virar patrocinadora master do São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola te respondo sobre essa história. Quero falar a respeito da tentativa do Flamengo de contratar um executivo recém-chegado ao Internacional. Novidades também sobre o pacotão de reforços do Fluminense. Um monte de caras novas para a Libertadores da América. Vou te atualizar sobre os números da ida de Matheus Babi ao Atlético Paranaense, Neymar mais perto da renovação com o PSG e por último Gilberto de saída do Bahia, notícia que pode interessar a vários grandes clubes do futebol brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, não custa nada para vocês e dá uma baita ajuda para nós do lado de cá. Sempre lembrando que de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da noite tem programa do Nicola com entrevistas, com interatividade, vocês perguntam, eu respondo, enfim, bastante legal. Conto com a presença de todos a partir das 8 horas da noite dessa terça-feira, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre Gilberto, centroavante que vive os últimos meses do seu contrato com o Bahia. Já foi especulado em vários clubes grandes do futebol brasileiro, no São Paulo, no Grêmio, no Corinthians, só para citar 3 casos. E nessa segunda-feira, o presidente do Bahia, o Guilherme Berintani, deu uma entrevista à Rádio Metrópole afirmando ou falando sobre a dificuldade em relação à renovação do contrato do Gilberto. A frase foi a seguinte, abre aspas: pelas circunstâncias atuais, a renovação dele é muito difícil. Se o clube se recuperar financeiramente e o Gilberto quiser, esse acerto vai ser feito, fecha aspas. Repito, o contrato do Gilberto com o Bahia termina em dezembro. A partir da metade do ano ele já pode até assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O que o Berintani quis deixar claro nessa entrevista é que, a menos que a coisa mude radicalmente em termos de cenário financeiro, com as vacinas sendo distribuídas de forma muito rápida e a volta do público, a menos que isso ocorra rapidamente, o Bahia não vai ter condição financeira de continuar bancando cerca de R$500 mil por mês entre salários e luvas, o prêmio pela assinatura do contrato que fazem do Gilberto o segundo jogador mais bem pago do futebol nordestino, só atrás do Vina, que recentemente estava atrás do Gilberto, mas renovou seu contrato com o Ceará e superou o centroavante do Bahia. Até por isso, já prevendo a possibilidade de o Gilberto ir embora, o Bahia segue muito forte no mercado em busca de um centroavante. Alguém que no primeiro momento possa fazer sombra ao Gilberto e que num segundo momento possa substituí-lo. E aí tem uma informação importante que envolve o Bahia. O Bahia tem negociações avançadas com o Red Bull Bragantino. Informação que me foi confirmada por uma pessoa do time de Bragança Paulista. Tony Anderson deve ser emprestado ao Bahia até dezembro, com a opção de compra. E o Tony Anderson poderia ser uma alternativa, nem tanto só como um centroavante, mas como um meio atacante, jogador muito talentoso, mas extremamente problemático fora dos campos. Bora falar a respeito de Neymar, nem costumo comentar muito sobre jogadores e clubes do exterior aqui no canal do Nicola, mas como envolve o Neymar, acho extremamente importante contar que na França tem muita gente cravando que o Neymar terá nos próximos dias o anúncio da sua renovação do contrato com o PSG. O vínculo termina na metade do ano que vem, ou seja, a partir do fim desse ano ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube interessado. O Barcelona especula sobre a possibilidade de contratar o Neymar há bastante tempo, mas em meio a essa dança das cadeiras que pode ocorrer no mercado, a gente pode assistir, por exemplo, o Messi deixando o Barcelona e indo jogar no PSG, o Messi deixando o Barcelona e indo jogar no Manchester City, o Mbappé vivendo situação de indefinição em relação ao seu futuro, e diante de todo esse cenário, hoje a especulação na França dá conta de que o Neymar renovará seu vínculo, com direito a uma manutenção do salário, mas bônus gigantes por conquistas, especialmente da Champions League. Se o PSG for campeão nesse novo contrato do Neymar, ele vai ter direito a uma bolada sem precedentes na história do futebol mundial. E a possibilidade de voltar ao Barcelona, ao que parece, vai precisar ser adiada. O Neymar deixou o Barcelona porque queria ser protagonista, queria ser o número 1. Agora ele pode continuar no PSG mesmo com a possível saída do Messi do Barça. Essa possibilidade já foi muito mais concreta do que é hoje. O Messi chegou a ter um acerto verbal com o Manchester City, mas agora vivendo os últimos meses do seu contrato, há quem diga na Espanha que ele pode prorrogar sua situação no Barcelona. Queria muito saber a sua opinião. Como é que você vê o futuro desses 3 principais jogadores, Messi, Neymar e Mbappé?
Onde é que vocês acham que eles se encaixariam bem? Use o espaço para comentários para deixar suas opiniões. E só antes de mudar de assunto, contar que o Neymar é capa da próxima edição da France Football, uma matéria super completa, e nessa matéria também consta que a permanência do Mbappé no PSG foi fundamental para a possível prorrogação do contrato do Neymar. A dupla está super entrosada dentro e fora de campo. E de Neymar, vamos falar agora de Matheus Babi, que é novo reforço do Atlético Paranaense. Durante o programa do Nicola dessa segunda-feira, havia mandado mensagem para o Petralha, o Mário Celso Petralha, que é quem manda no Atlético Paranaense. Ele havia confirmado a contratação, havia confirmado também para essa terça-feira a apresentação do centroavante, que fazia sucesso com a camisa do Botafogo, embora pertencesse ao Serra Macaense. 60% dos direitos econômicos pertenciam ao Serra Macaense. Para ser mais preciso, 90% do Serra Macaense e 10% do Botafogo. Só que o Botafogo também tinha direito a mais 30% de taxa de vitrine. No final das contas, a operação que levou o Matheus Babi a virar reforço do Atlético Paranaense tem os seguintes números. O Serra Macaense vai receber 9 milhões de reais, enquanto o Botafogo vai ter direito a 3 milhões de reais. Ou seja, uma operação de 12 milhões que vão render ao Atlético Paranaense 70% dos direitos econômicos do atacante de 23 anos de idade. O Serra Macaense ainda mantém 30% de uma venda futura, negócio relativamente caro, mas o Atlético está bastante confiante de que tem no Matheus Babi um centroavante para ser trabalhado, para ser melhorado e vendido num futuro não muito distante para um grande clube do futebol europeu. Bora te atualizar agora sobre o pacotão de reforços do Fluminense, que somente nessa segunda-feira encaminhou a contratação de 5 jogadores diferentes: Casares, Bobadilha, Abel Hernandes, Manuel e David Braz. Algumas negociações já vinham até um pouquinho mais de tempo, como por exemplo a do Manuel e do David Braz. David Braz até jogou pelo Grêmio na pré-Libertadores, o que não o impedirá de jogar pelo Fluminense na fase de grupos da Libertadores. O Manuel já havia rescindido seu contrato com o Cruzeiro e se acertou com o Fluminense. Já as negociações do Abel Hernandes, do Bobadilha e do Casares foram todas concluídas ao longo da segunda-feira, pacotão gigante de reforços do Mário Bittencourt. Como é que vai funcionar a situação do Casares? Ele tinha contrato com o Corinthians até a metade do ano. Cheguei a contar no programa do Nicola dessa segunda-feira que o Corinthians topou rescindir o contrato de forma antecipada para se ver livre dos pagamentos dos salários de maio e junho, além de metade do mês de abril. Uma economia quase próxima a R$1 milhão. Já o Fluminense assume 100% dos salários do Casares e assina um contrato até dezembro do ano que vem. O Casares vai ganhar no tricolor cerca de R$370 mil mensais. Sobre o Bobadilha, centroavante argentino, 33 anos de idade, estava no Guarani do Paraguai e foi emprestado ao Fluminense até dezembro. Em relação ao Abel Hernandes, vivia os últimos meses do seu contrato com o Internacional, situação bem parecida ao do Casares. O Inter já não tinha mais o interesse, houve a rescisão e o Abel será reforço do Fluminense. Todos esses jogadores, ao que se espera, pelo menos no tricolor das Laranjeiras, já poderiam estar à disposição do Fluminense para a partida do dia 22 agora de abril. O Fluminense estreia contra o poderoso River Plate no Maracanã, grupo bem chatinho do Fluminense. Qualquer ponto vai ser fundamental para as pretensões do tricolor. Bora falar agora sobre o Flamengo e antes de contar sobre um diretor executivo que foi tentado por várias vezes pelo rubro-negro nos últimos tempos, quero dizer que ao longo dessa segunda-feira o Flamengo venceu uma queda de braço contra o Vasco da Gama. Os times se enfrentariam nessa quarta em jogo do Campeonato Carioca. O Flamengo trabalhou nos bastidores e conseguiu que a Ferg adiasse o jogo para quinta-feira às 7 da noite. Detalhe importante, sem nem comunicar ou consultar o Vasco em relação ao adiamento da partida. Algo que deixou os dirigentes do Vasco revoltados. O Vasco chegou a emitir uma nota dizendo que a decisão era arbitrária e ainda falou em favorecimento ao Flamengo. Pois bem, essa questão do clássico fica para quinta-feira, jogo 7 da noite, que horário meio esquisito, jogo que vale bastante pro Vasco da Gama, especialmente no Campeonato Carioca. A situação do Fla já está resolvida, mesmo sem entrar em campo no fim de semana, o Flamengo garantiu a sua classificação de forma matemática para as semifinais. Agora vai brigar com Volta Redonda para ser o primeiro colocado e ter vantagem na disputa dos mata-matas. Bora dividir a informação exclusiva que eu queria contar para vocês. Nessa segunda-feira a gente recebeu no programa do Nicola o Gustavo Grossi, que foi durante muito tempo o diretor esportivo do River Plate. Ele e o Marcelo Gallardo foram fundamentais na transformação do River, num time de Série B do Campeonato Argentino, para o principal bicho-papão na América do Sul.
Você deve saber que o Gustavo Grossi foi recentemente contratado pelo Internacional, vai cuidar de um projeto bem longo, de 3 anos que podem durar até 6, para transformar as categorias de base do Internacional e fazer com que o Inter se torne talvez o principal polo de revelação de atletas no futebol brasileiro. Grossi já começou esse movimento e ontem, durante essa entrevista no programa do Nicola, eu cheguei a perguntar para ele sobre clubes brasileiros que haviam tentado sua contratação. Ele confirmou que o Atlético Paranaense rivalizou com o Internacional recentemente pela sua chegada, ele acabou optando pelo Internacional, e o Gustavo Grossi contou também que um pouquinho antes o Flamengo fez inúmeras tentativas de contratá-lo, quase todas pela presença ou pela pessoa do Maurício Gomes, que já foi vice-presidente do Flamengo e depois se transformou em vice-presidente de embaixadas. Separei até o trecho mais importante em que o Grossi conta toda a história do namoro entre ele e o rubro-negro. Eu te vou contar a você como foi. O ano 2018, um ano prévio a que nós jogamos a final da Taça Libertadores com ele, o vice-presidente do Flamengo, ele falou comigo, ele veio à Argentina, ele foi que eu vou agradecer a ele, eu não sei, seguramente não sei se estará escutando, eu vou agradecer a ele a consideração que ele tinha em seu momento, e ele foi que enviou a minha casa durante um ano, a professora para fazer aula de português. Sim, ele foi o vice-presidente do Flamengo, depois vieram as eleições, trocaram a diretoria do Flamengo, e nesse ano o Flamengo jogou com nós a final, e eu falei com ele, que quedou como vice-presidente das embaixadas, porque era vice-presidente general, então ele quedou como vice-presidente mais abaixo, e eu falei que eu queria continuar no River e demais coisas, agradeci a ele, porque um ano inteiro ele se interessou em que eu pueda trabalhar no Flamengo, e também foi parte de minha aprendizagem de português, certo? Tá. Você está falando do Maurício, não é? Maurício Gomes Amato, sim. Eu agradeço a ele porque foi a primeira pessoa que confiou em mim como uma pessoa que poderia trabalhar na gestão. Ele me apresentou à nova diretoria do clube, tá? Quando mudaram, a gente falou comigo, e eu, quando iniciou esse projeto onde finalmente jogamos a final, eu falei com a nova diretoria que eu queria continuar no River, e depois perdimos a final com eles, mas bom, é parte do futebol. Mas eu estou agradecido com Maurício, que foi uma pessoa que se comportou comigo muito bem, principalmente porque quando ele me quis contratar, eu falei, se eu não sei falar português nenhuma palavra, eu não vou trabalhar no Brasil. Então ele contratou a professora para que venga todo o tempo à minha casa na Argentina, e bom, depois não se deu a contratação e demais, mas eu estou agradecido por isso. Bora fechar o vídeo falando sobre o que há de verdade nessa história de que a Amazon, uma das maiores empresas do mundo, estaria negociando com o São Paulo pelo patrocínio Master. Para que você possa entender toda essa história, vou começar do começo. Desde 28 de fevereiro, o São Paulo não tem contrato de patrocínio Master, o contrato com o Banco Inter não foi renovado. São Paulo recebia 12 milhões de reais, o Banco Inter quis pagar ainda menos, e a ideia do Júlio Casares, o novo presidente do São Paulo, é alcançar pelo menos 16 milhões de reais por temporada com um novo patrocínio Master. O São Paulo está no mercado, tem recebido e tem feito uma série de reuniões com pretendentes. As conversas ultimamente têm se intensificado com bancos digitais, o que seria uma espécie de continuidade em relação ao acordo com o Banco Inter, acordo pioneiro com o São Paulo, que fez com que o banco crescesse muito no número de correntistas. Mas o Júlio Casares tenta ampliar esse leque e conversa com o máximo de empresas possíveis. Desde a semana passada surgiu a informação de que a Amazon patrocinaria de forma pontual o Flamengo. Esse patrocínio se deu na partida da Supercopa do Brasil, disputada no último domingo, com o título do Flamengo. Inclusive, os dirigentes do Flamengo já deixaram bem claro que pode ter sido só um princípio de um casamento, uma ação pontual que rendeu mais ou menos R$1 milhão ao Flamengo e que pode se repetir talvez de forma mais próxima, mais definitiva, ocupando uma das propriedades. O Flamengo ainda tem propriedades disponíveis no mercado. O que o pessoal do São Paulo fez? Esperto, ligado nos movimentos, entrou em contato com um representante próximo da Amazon para tentar estreitar relações. Não passou de absolutamente nada disso. Não dá para dizer que existem negociações, não dá para dizer que a Amazon está perto. O que aconteceu foi o São Paulo percebendo o interesse da Amazon, esse movimento de aproximação em relação a um clube rival. O São Paulo já iniciou conversas para tentar estabelecer uma relação, para tentar estabelecer uma negociação, para quem sabe num futuro não muito distante ter a Amazon como patrocinadora master, uma empresa de muitos bilhões de reais de faturamento. Mesmo em época de pandemia, a Amazon não para de crescer.
e está se tornando, a passos muito largos, uma das empresas mais valiosas do planeta, cheio de dinheiro para colocar no mercado. E o São Paulo entende que, como o terceiro clube mais popular do país, pode acabar se tornando o parceiro ideal para a Amazon em território nacional. Na semana passada surgiu um boato forte de que o banco AX Digital seria o novo patrocinador master do São Paulo. Conversei com o Júlio Casares, que deu a seguinte explicação, abre aspas: recebi o pessoal da AX para um almoço e troca de ideias, nada além disso. Fizemos uma camisa com a marca deles apenas para homenagear. Um dos funcionários deles acabou vazando o vídeo e criou essa polêmica. Mas conversamos todos os dias com empresas diferentes. Então é o Júlio minimizando aquele episódio e até mostrando alguma chateação com o vazamento desse vídeo. Não havia necessidade. Há quem garanta no São Paulo que a empresa não foi bacana, ela tentou uma exposição e conseguiu essa exposição sem que de fato tenha qualquer coisa avançando no São Paulo. O torcedor tricolor está muito ansioso em relação a esse patrocinador master, mas o Júlio tem afirmado que vai preferir ficar com a camisa livre, branca, sem patrocínios, do que para manter patrocínios com os valores antigos da administração do Leco. O ex-presidente do São Paulo aceitou uma série de condições muito abaixo do mercado porque entendia que o São Paulo precisava de forma emergencial de dinheiro. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê no fim do dia com mais um vídeo e a partir das 8 horas da noite com o programa do Nicola. Combinado? Até lá, tchau, tchau!